Está começando mais um episódio do Schunk Inovação em Foco. E no episódio de hoje, vamos falar sobre a fábrica digital integrada, a maior produtividade utilizando softwares. E para isso recebemos aqui duas ilustres visitas, o Glauber Longo, que é técnico em mecânica de precisão pelo Senai Suíço Brasileiro, engenheiro mecânico pela Universidade Paulista e está há 18 anos à frente da TopSolid. Pouco mais de 18 anos, né, Glauber? E recebo aqui também o Fernando Pasquali. E, na verdade, eu descobri que o Pasquali, na verdade, foi uma mudança recente, né? Porque todo mundo conhece ele como Pascoal. Mas, então vamos lá. O Pascoal, técnico mecânico e desenho técnico pelo Senai São Paulo, com licenciatura em matemática pela UMC, com MBA em gestão empresarial pela FGV e mestrando pela FGV também, né? Possui mais de 18 anos também na TopSolid. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. A gente já teve a oportunidade de começar a conversar um pouquinho antes aqui do nosso bate-papo e tenho certeza que o episódio de hoje vai ser um sucesso. Obrigado, pessoal. A gente que agradece a oportunidade, Myron, agradecer a Schunk aí, é um parceiro de longa data, né? A gente se ajuda no mercado aí há bastante tempo e essa iniciativa do podcast aí a gente achou muito interessante e agradeço o convite. É isso aí, a gente é uma causa mútua, né? Falar de tecnologias, então a ideia está trazendo aí as novidades dentro do contexto da fábrica digital que vai envolver a parceria. É muito bom. A gente sempre fala sobre digitalização de processo, mas acho que hoje no nosso podcast a gente vai entrar um pouquinho. Sai o digital virando físico, certo, Glauber? A união das duas realidades é o desafio, né? O mundo virtual e o mundo real. Muito bom. E como que a gente, antes da gente começar assim, só apresentando vocês, apresentando a TopSolid pro nosso público, quem que é o Glauber, quem que é o Pascoal aí pro público e quem que é a TopSolid, que é a empresa que tá à frente aí dessa empreitada aí junto conosco e também presente aqui nesse podcast. Muito bom. Então vamos lá. A TopSolid é uma multinacional francesa, né, que já esse ano que passou nós celebramos os 40 anos da empresa, né? Então há 40 anos vem desenvolvendo softwares de CAD, ICAM, PDM, RP e entre outros, né? Depois essas sopinhas de letrinha a gente pode destrinchar melhor aí o que cada um significa, né? Estamos na 7ª geração do software, significa então que a gente já por 7 vezes reescrevemos a tecnologia do zero para atingir o máximo do potencial da digitalização dos processos, integração do projeto engenharia, manufatura, chão de fábrica, né? A filial brasileira, na verdade a subsidiária já foi pensada já em 2006, então percebendo o potencial do mercado brasileiro, né? Então já prontamente entenderam que era um mercado importante para investir e já se vai fazer aí dentro de mais um aninho aí 20 anos que nós estamos atuando no Brasil. Temos em novembro fizemos o cliente número 700. Uau. Enfim, estamos numa progressão crescente aí, graças a Deus. E o que é legal de falar é que quando você olha lá para 2006, lá a gente começava a falar de digitalização, mas não nesse nível que a gente tem hoje, né? Exatamente. O Fernando está com a gente desde o início, né? Então ele pode falar um pouquinho dessa evolução também tecnológica, porque ele acompanhou todo esse processo, né? E é o desafio número 1 das empresas, né? Conseguir, então, tirar o know-how da cabeça das pessoas, né? E conseguir colocar isso dentro de um sistema integrado que trabalhe em prol do negócio, né? Ganhar rentabilidade. Então, é o desafio de toda empresa hoje, né? Isso que o Glauber falou é bem importante, né? A gente, acho que como todo mundo aqui, acho que vocês também, histórico, nós somos egressos do Senai, então a gente estudou no Senai, tivemos aquele momento de estudar integral e depois de devolver isso daqui junto com as nossas empresas na imersão de tecnologia. Então, nesse contexto, é gratificante a gente estar trabalhando e de saber as necessidades que tinha no passado, né, com agora de uma forma mais inteligente, com essa fábrica digital integrada, a parceria, os projetos que a gente está fazendo aí dentro da instituição educacional, né, de devolver isso para o público, né? Muito bom, muito bom. E falando sobre a TopSolid em si, a gente falou aí dessa sopa de letrinhas que você mesmo mencionou, Glauber, mas o que efetivamente a TopSolid ela traz aqui para o mercado nacional, qual que é o valor que ela agrega para os clientes de uma forma geral, para o nosso público aqui que está escutando e vendo a gente?
Eu acho que assim, já é unanimidade aí compreendido no mercado que os softwares são grandes aliados para você tirar maior proveito dos seus recursos, né, humanos e de máquinas, né? Então, os CADs, como são softwares denominados aqueles que ajudam o desenho assistido por computador, né, falando em português, eles são já utilizados em larga escala, mas o diferencial do TopSolid, então, dentro desse contexto, é que há muito tempo a empresa percebeu que um CAD genérico é bom, um CAD dedicado àquela atividade fim do cliente é melhor ainda. Então, nós somos pioneiros em desenvolver softwares de projeto que são verticalizados para as diferentes áreas de atuação. Por exemplo, um CAD específico para moldes de injeção. Então, você tem uma série de recursos dedicados para aquele fim que vai acelerar o processo de projeto do molde. O TopSolid Progress, específico para estampo progressivo, corte, dobra, repuxo progressivo. O TopSolid Steel para a área de serralheria, o TopSolid Wood para a área de marcenaria. Então, especialmente, né, Fernando, quem trabalha contra projetos sob encomenda, acho que hoje dificilmente nós não temos uma vertical do TopSolid que atende bem esse público, né? Essa é a grande diferença, né, que o nosso idealizador, há 40 anos atrás, ele é pregressamente, tinha uma empresa que era a Mislar Software Bands, que construía máquinas, e ele sentia na pele essas necessidades. Poxa, eu vou construir uma máquina, mas o cliente está pedindo uma máquina sob medida, e aí você conhece todo aquele problema. Então, foi dali que nasceu a ideia. Ele era um ótimo matemático, começou a escrever os algoritmos com essa filosofia. Então, o software, quando nasceu já pensando na cadeia completa. Tá. Projeto, manufatura e assim por diante. Legal. E aquele negócio, a gente estava conversando agora, lá, pouco antes do nosso podcast aqui, justamente sobre isso, né? Então, as empresas, elas começam a desenvolver os processos departamentais. Isso. E aí elas não olham o todo. Aí quando você vai ver, você tem um excelente processo financeiro, você tem um excelente processo de produção e você tem um excelente processo de projetos. Mas aí quando você vai ver, nenhum se comunica em todos, você não tem um excelente processo de empresa, né? Isso. É isso que vocês colocam como sendo uma dos pilares aí da TopSolid, né? Eu acredito que acho que desde da 7ª geração, acho que o mote era justamente integrar a gestão mais ainda, né? Porque o CAD, a gente já tinha lá nos tornamos uma referência importante no segmento. Os CANs, a gente sempre teve a abordagem de ser um CAN generalista, né? Uma empresa dificilmente tem uma máquina CNC de uma vertente só. Ele tem torno, ele tem fresa, ele tem corte a fio, ele tem eletroerosão, penetração, ele tem corte a laser, né? Tem oxicorte, plasma, enfim. Então, depende do nicho de aplicação, ele tem diversos softwares de CAN, né? Não raro ali. Para cada um fazia um diferente. E tem excelentes no mercado, né? Cada nicho tem sua referência lá, que até uns 10 anos atrás, eu diria assim, que realmente fazia muita diferença. Mais de 10 anos para cá, pouca novidade surgiu na aplicação específica daquele nicho, né? Então, o TopSolid, como ele foi crescendo em todas as vertentes, ele foi tirando essa diferença. Então, às vezes, você tinha um player que era melhor em 5 eixos, porque ele está só focado naquilo, a gente estava focado em desenvolver toda uma cadeia de soluções. Então, a gente tinha ali um demérito ou outro aqui, mas eu diria assim que já há uns 5 anos para cá, nada do que um software de nicho especializado hoje o TopSolid deixa a desejar, né? Porém, nós conseguimos construir toda essa flexibilidade de solução que atende todas as máquinas. Então, imagina o benefício para uma empresa ter um departamento de programação que não importa que máquina CNC, ele tem a mesma interface para programar, né, a mesma ergonomia. Isso tem se traduzido em ganho de produtividade, efetividade para nossos clientes e de mão de obra, né? Porque cada um especialista num tema, mas como é muito similar, ele consegue ajudar nas outras áreas também. E eu acho que a gente falou também sobre isso, né? Você mencionou muito bem. Às vezes tinha uma empresa que tinha mais de um software dentro da sua área ali de PCP, de programação e tudo mais. Então, você tinha que ter um cara que era treinado no software A, o outro no software B, outro no software C. Um entrava de férias, aí quem que ia fazer a programação usando aquele software, né? Acho que é o grande diferencial assim, também que a TopSolid tem, né, do sucesso, é olhar para a jornada do cliente, ou a jornada da fabricação, porque você tem uma ideia, né? Da ideia você tem que rascunhar um desenho.
fazer o desenho, depois vai fazer a ferramenta, manufaturar, gerenciar. Então, a TopSold, o que ela fez? Ela sempre pensou na cadeia como completo, ainda mais nos dias de hoje, você tem ali o quê? O cliente quer no menor custo, no menor prazo. Exato. Teoricamente, como que você vai garantir que seu processo esteja bem vinculado, bem amarrado? Então, tem que ter um software que é intrínseco, que ele permite fazer o quê? Garantir no seu processo como um todo. Não, muito bom. E seguindo nesse trabalho, eu acho que antes da gente entrar em software, vou fazer uma pergunta muito direcionada para vocês, que eu acho que é um pouco de uma dúvida que as pessoas têm. Tá. O que é produtividade para vocês? Ixi, é uma boa. Difícil, né? Isso é uma boa pergunta, né? A gente vê. Tem a explicação, talvez, catedrática para o tema aí, mas a gente vê muita confusão nisso, né? Porque às vezes eu estou lá medindo a eficiência da minha máquina, né? É lógico que isso é importante, né? Todo mundo sabe que historicamente no Brasil a gente ainda tem um demérito muito grande, né? A ocupação efetiva de máquina, né? O tempo que ela efetivamente está produzindo cavaco ali é muito baixo, né, em relação a outros players aí que estão mais modernizados. Tem uma série de conjunturas, as máquinas são antigas, por conta disso as ferramentas utilizadas ainda são de gerações que, né, você tem hoje, todo mundo devia estar usando AutoAvance, todo mundo devia estar usando Teu Cuidal, todo mundo devia estar, mas assim, às vezes o equipamento não permite, né? E isso acaba atrasando as pessoas correrem atrás também desse know-how. Mas focando um pouquinho melhor na sua resposta, né? Então eu tenho lá, consegui tirar minha máquina de 30% para 70%. Né? Eu tenho o OEE, virou febre, né? O MES é a febre agora. Todo mundo está aplicando, é muito bom, é ótimo, é importante você ter indicadores, né? Você tem. Sim. Mas aí eu me fixei ali, agora eu estou com 70% da minha máquina produzindo, né? Estou com eficiência, né? Estou com o meu OEE lá em cima. Só que de repente metade você vai olhar, você está reusinando coisas que você usinou errado porque você não controlou bem a revisão, né? Ou você usou um programa errado, ou você usou uma ferramenta presetada errada e aí você matou a peça. Então, se você for olhar mais a fundo, a sua pergunta é muito boa e muito, muito complexa de responder, né? O que é produtividade? Eu acho que se você usou da melhor maneira os seus recursos, produzindo certo da primeira vez, aí sim. Você é mais produtivo. Você é mais produtivo, porque o que adianta eu estar lá com 80% de eficiência e descobrir que 40% desses 80%, metade disso aí é fazendo retrabalho, né? Então, essa pergunta é excelente, é a pergunta que todo empresário deveria se fazer, né? O que é produtividade para ele? É garantir que o cara está lá. Dá outro exemplo que o Fernando sempre comentava lá do programador que para usar todos os recursos, ele ganha tempo, eficiência e máquina, ele joga contra ele mesmo, não é isso que você falava? Porque o que acontece? O cara, se ele reduzir o tempo de usinagem, ele tem que fazer mais programa. Se ele faz mais programa, ele tem que trabalhar mais. Trabalhar mais. E aí não dá tempo de ele alimentar todas as máquinas. E aí vem nesse contexto a importância de ter a fábrica digital integrada, porque o CAM, por exemplo, no TopSold, o que ele é? Ele é uma inteligência artificial que você consegue automatizar a geração do caminho de ferramenta. Então, com isso, você aumenta a produtividade. E a gente sempre até fala, né, Glauber, que é um binômio, né? O que é produtividade, né? É você reduzir o seu lead time, a melhor eficiência, com a melhor qualidade, com o menor custo. Pra você garantir isso, você tem que ter um ecossistema que permite trabalhar com engenharia simultânea. Porque muitas das vezes a produtividade está associada ao quê? Trabalho seriado. Se você tem vários softwares... Mais fácil monitorar, se você repete o que você está fazendo, você medir, garantir que você está melhorando, é mais fácil. Se você tem vários softwares e não é integrado, você tem que começar a terminar aquele trabalho, naquela tarefa, naquele software, para jogar para o próximo departamento. Sim. E assim sucessivamente. Com a engenharia simultânea, você consegue pegar esse lead time e reduzir ele. Consequentemente, as suas informações elas vão estar mais preservadas, mais seguras. E aí isso porque se eu mudar o projeto no meio e ele já está usinando, ele não vai perder o que ele fez. Nós estamos trabalhando em cima do mesmo modelo matemático, né? Então ele vai ser atualizado e ele não vai trabalhar numa revisão obsoleta do meu projeto, né? Então esse tipo de integração assim é ímpar, né? É necessário, não tem, especialmente novamente quem trabalha contra projetos sob encomenda. Aí para esse público isso não é o luxo, isso realmente é uma necessidade de base. E
o que a gente vê aí sobre produtividade, como você mesmo disse, né? Tem muitas empresas que já implementaram ferramentas de controle de produtividade. Só que, infelizmente, eles estão olhando um dado que não é um dado, não vou dizer real, porque o que está aparecendo lá é, mas só que é o que o Glauber falou, né? Às vezes aparece tudo verdinho lá. Mas verdinho não significa que você está tirando mais peças, significa que você está com o spindle rodando. A máquina está rodando. Exatamente. Mas que adianta você ter a máquina rodando se você não está gerando receita? Yes. Eu fiz uma pergunta outro dia pro pessoal e foi muito interessante, estava numa reunião. Eu falei, pessoal, o que os clientes esperam das empresas, dos fornecedores? Aí o outro, eficiência, tecnologia, não sei o que lá. Eu falei, todo cliente espera só uma coisa, mais dinheiro no bolso. Mais dinheiro no bolso. Você pode gerar mais dinheiro no bolso trazendo mais tecnologia. E ponto final, é relação de empresa com empresa. Então, se não tem dinheiro no bolso, não faz sentido. Senão, as empresas seriam ONGs, né? Exatamente. Então, assim... As que eu conheço, pelo menos, todo mundo acorda cedo para trabalhar, para gerar alguma lucratividade. Ponto, né? Ampliar o ganho de capital, né? E aí, seguindo nesse tema aí da produtividade, a gente tem a questão dos softwares. Como que o software, vocês já deram algumas dicas aqui pro pessoal, mas como que os softwares podem auxiliar a empresa a ter mais sucesso e ser mais produtivo? Bom, eu acho que são vários, né? Várias. Uma que é inevitável, assim, o lead time das coisas hoje é outro, né? Do que foi no passado. Tudo é para ontem, então o tempo é curto, né? E maior, né? Hoje você concorria com o cara da esquina, depois da outra cidade, hoje é do outro país, do outro lado do planeta, então, né? A concorrência aumentou muito. Então, e também você tem uma escassez de profissionais com a expertise, né? Então, acho que o desafio de toda empresa, assim, até consigo ter, ou dois. Como é que eu escalo isso? Então, em termos de projeto ou processo, né? Você conseguir que o software incorpore esse know-how da empresa e transforme aquele conhecimento em modelos paramétricos, variamétricos, que você possa, né, utilizar e de repente o vendedor lá na ponta, com alguns inputs, ele consiga adaptar o projeto e esse projeto já servir ao propósito de execução do serviço, né? Então, em termos de projeto, é trazer um know-how do projetista, dos especialistas lá dentro de um modelo paramétrico variamétrico que me permita escalar isso para o meu pessoal de vendas, né, e tudo mais. Em termos de fábrica e processo, é mais ou menos... aí a otimização de tempo, né, que a gente está falando. O tempo, né, porque hoje produtividade é redução de tempo. Então, quanto menor o seu lead time, ou seja, uma tecnologia mais enxuta, mais intrínseca, né, redução de erros, que isso é uma coisa que, como o Glauber comentou, né, a máquina está rodando, mas será que tudo que está usinando ali está saindo certo da primeira vez? Então, os softwares hoje, seja no projeto, seja na manufatura, o trabalho que o cara fez o input lá no projeto, colocou uma tolerância, eu não tenho que ficar perdendo tempo gerando desenho técnico para poder colocar uma nota que tem um H7 ali. Aí chega lá no departamento do cão, o cara tem que pegar aquele desenho, olhar para a peça 3D, olhar para o desenho, mas aqui é um H7. Qual o processo que eu vou fazer? Só que aí você tem, né, a gente até brinca direto, né, Glauber? Peguei essa peça, coloquei aqui nessa mesa aqui com 4, 5 programadores, quantos programas idênticos a gente vai ter? Se você der a mesma peça para 5 pessoas programar dentro da mesma empresa... Vai ter 10 programas diferentes. Se a gente quer garantir um processo... Existe 2 processos ideais para fazer a mesma coisa, né? Então, assim, a gente sempre fala, eu vou fazer um furo de 50 H7 num H13, na mesma máquina. Existem 2 formas melhores de fazer esse furo? Não, existe uma forma. Eu tenho que perseguir junto à minha equipe qual é a melhor forma de fazer, e uma vez instituído isso é o know-how corporativo, né? Ninguém mais deveria ter que programar aquilo deveria já sair automaticamente, né? E aí, a partir daí, aplicar a melhoria contínua e tudo mais que vocês... Se você não tem padronização, você não consegue escalar. É difícil. Né? É difícil. Então, acaba sendo... Então, padronizar. Então, softwares, respondendo talvez melhor a sua pergunta, né? Eles ajudam em você, então, trazer o know-how para dentro da tecnologia, padronizar componentes, padronizar processos, sistematizar,
controlar o fluxo de informação, garantir que o que o meu colega está recebendo de informação é informação atualizada, né? E não está trabalhando às vezes num modelo obsoleto, né? Que meu colega lá na fábrica está recebendo a programação que efetivamente ele tem que colocar em máquina, né? E não correr o risco de estar produzindo lá uma não conformidade. Enfim, então é um tema interessante que dá para a gente marcar outros podcasts. Com toda certeza. Falar disso com toda certeza. na profundidade. Né? E falando sobre produtividade, como o software ajuda, eu acho que é um momento importante da gente entrar no shop floor. O que é a fábrica digital integrada? Que é o tema principal do nosso podcast. Legal. A gente falou um pouquinho, vocês deram um spoiler para mim, para a equipe aqui, o que era a fábrica digital integrada, mas para o nosso público aqui eu acho que é bastante legal a gente entrar nesse tema agora. Muito bom. A fábrica digital integrada é justamente a proposta da TopSolid, ela ser uma suíte de soluções integradas para ajudar a pequena e média indústria. Né? Para as grandes indústrias existem aí soluções que estão há muitos anos, tudo bem, era mais fácil para eles que já tinham capital, né, profissionais experientes para investir nisso há 20, 30 anos atrás, quando, você sabe, uma estação gráfica custava $50 mil, lá um software $35 mil, era realmente inacessível, né? Inclusive a TopSolid foi uma das pioneiras a desenvolver algoritmo de poliedro para PC e isso permitiu, né, você trazer a tecnologia 3D para o ambiente PC, né, e aí você baratear o software e tornar mais acessível. E aí você trazer todo o poder de processamento dentro do PC foi um desafio nos primórdios, né? Mas hoje eu diria para você que eu perdi o fio da meada. Dentro do contexto da fábrica digital integrada, com o shop floor, por exemplo, né? Então a gente tem que olhar camadas dentro da jornada, né? Então, dentro da engenharia, você tem o conceito de softwares verticalizados. Para quê? Porque a TopSolid está pensando também melhorar a performance de quem está projetando. Porque se ele não tem, como o Glauber até falou no início nas outras perguntas, um software que te permite reduzir seu lead time, mas fazer, porque a gente até brinca muitas das vezes qual a diferença entre projetar e modelar. Modelar é igual você pegar modelam. Agora, projetar, o software tem que ser um assistente. Então, dentro da fábrica da digital integrada, ele tem essa característica. Na manufatura, é automação, gestão você vai ter toda a informação de máquina. E quando eu chegar no chão de fábrica, aí nós temos dois softwares, que uma camada maior, que é o ERP, que é um software que vai fazer todo o planejamento da sua produção, que está se apropriando de todas essas informações que está gerando engenharia, manufatura e está garantindo que elas vão acontecer no tempo certo, né? E dando feedback dos riscos que vão acontecer, se antecipar problemas lá na frente. E o shop floor, ele vem exatamente para organizar o ativo circulante. O que é o ativo circulante, né? Fiz um programa, CNC, preciso de uma ferramenta. Onde está essa ferramenta? Ela está montada, mas ela está lá na máquina? Qual a vida útil dessa ferramenta? Né? Outra questão, usei o dispositivo da Shunko, Zero Point, pegar a Morse. Tal dia, tal hora, tem que estar disponível lá. Será que o RP planejou para esse empenhou esse dispositivo para a máquina e lá no dia vai estar disponível? Então, são uma série, como o Glauber mencionou, é uma série de tecnologias que faz a composição desse... Especialmente quando a gente fala de produção não seriada, né? Porque na produção seriada, se o cara vai repetir aquele serviço, ele vai ter o cadastramento, ele vai ter um esforço de imputar esses dados uma vez e depois ele vai usar várias vezes, né? Chegou o pedido lá, vendeu mais 10 desses, 20 daquele, ele vai lançar aqueles processos, né? Várias vezes. Quando você trabalha contra projeto sob encomenda, aí o buraco é muito mais embaixo. A dificuldade é outra, porque o nosso cliente alvo, né? Ele nunca sabe o que ele vai fazer. Para ele dar o primeiro passo, primeiro precisa existir um projeto. E aqui já reside toda a dificuldade dele. Então, nós estamos preocupados em acelerar essa fase de projeto, na verdade, até antes, de orçamento. De orçar, exato. Né? Porque você sabe que quem trabalha contra projeto sob encomenda, vocês estão fazendo muito projeto, a gente vê as soluções que vocês estão colocando no mercado, vocês estão inventando cada vez uma coisa diferente aí. É difícil orçar esse tipo de coisa, né? Então,
Orçar já é difícil, depois fazer o projeto executivo disso, com todas as informações necessárias para que a próxima fase saia adequada. Então, alimentar o sistema de gestão industrial com essa lista de material, o que eu preciso comprar de matéria-prima, o que eu preciso de elemento comprado, isso está nascendo durante o projeto. Isso não existe. E imputar todos esses dados dentro do sistema é penoso. Novamente, para uma produção seriada, ele se esforça e depois ele repete o uso disso. Quem está fazendo um molde, por exemplo, ele faz uma vez e nunca mais, provavelmente, ele vai usar essa estrutura, né? A não ser que ele refaça esse molde para o cliente. Então, a fábrica digital integrada, ela prevê que cada profissional que está atuando na sua fase ali, os inputs que ele está dando dentro do sistema, eles já estão servindo para alimentar a próxima fase. Né? Então, ele está alimentando naturalmente a lista de material. Opa, tem uma peça que precisa usinar. Aí, meu colega ali, o Fernando, ele começou a falar, tem 50, 60, 100 peças para usinar. Mas qual que eu vou fazer agora o programa primeiro? Já é difícil saber, né? Se eu não estou integrado com o planejamento da fábrica, eu sei que a prioridade é essa porque o pedido me disseram que esse é melhor antes que esse. Mas e se a matéria-prima não chegou? E se eu estou dependendo daquele sistema da Schunk que você já está acelerando para me entregar, mas só vai chegar quinta-feira? Então eu vou fazer esse programa para quê? Para ele ficar parado? E não fiz um outro programa que eu realmente preciso colocar na máquina. Percebe como tudo vai se conectando? É aquele exemplo que você deu, né? Às vezes eu tenho duas peças que usam mais ou menos o mesmo blank. Aí você... o blank não chegou, vou pegar a peça que... Esse blank que tinha aqui... Pega do outro, e quando o outro for precisar, mas cadê o blank que estava separado para essa... Isso é comum na indústria? Isso, novamente, quem trabalha contra projeto sob encomenda, o cara escolheu o negócio mais difícil de administrar. Né? Então tem que ter consciência disso. E as pessoas precisam resolver, precisam tomar alguma ação ali para colocar em prática. E ele vai acabar pegando. Não pode pegar. Mas se essa baixa, na hora que ele clicar nele e falar que eu estou fazendo essa ficha, já falar, opa, não é para isso daí, você não pode pegar. A não ser que você dê baixa dele do empenho que o MRP fez desse período. Ele tem que fazer essa ação. Automaticamente em compra já está aparecendo de novo que ele precisa comprar agora essa matéria-prima, né? Então, as coisas vão acontecer como sempre aconteceram. É difícil no chão de fábrica você deixar de fazer as coisas que você precisa entregar, mas que elas vão acontecer de uma forma onde a ação de vai alimentar o sistema de forma que o outro colega dele saiba que ele precisa tomar alguma outra ação agora para corrigir o... E uma pitada em cima disso é que quando a pessoa for desempenhar a tarefa, porque nós temos dezenas de inputs ali, de informações, é matéria-prima, é a dureza da peça. Então, quando ele for usar o recurso, que é a ferramenta, as condições de corte, ele não tem que ficar correndo atrás. A plataforma já fala assim, cara, aqui, ó, com essa máquina, com esse dispositivo, com esse balanço, com esse cenário, essas são as condições de corte que tem que ser imputada. Que legal. Entendeu? E aquilo lá, né? Você já tem uma previsibilidade de receita, que você consegue ter uma previsibilidade de receita. Previsibilidade de custo, que você já tem tudo isso daí dentro do sistema. Consequentemente, você vai ser mais eficiente, mais produtivo e vai ter aquilo que a gente falou, mais dinheiro no bolso, né? O simples fato de ele não ter isso imputado como uma restrição à fabricação e um controle de que isso realmente foi utilizado, né, e por quanto tempo, na falta de ter minimamente esse controle, é sabido que toda empresa tem um excedente, né, de ativos, né, porque ele compensa a ineficiência dessa gestão deixando mais quantidade de ferramenta à disposição, mais quantidade de instrumentos de medição, mais quantidade de tudo. E conforme você... Isso é outra razão pela qual a gente às vezes não evolui tanto para máquinas mais poderosas, sistemas de fixação mais poderosos. Por quê? Porque custa mais caro isso. Você pode deixar 10 broquinhas de qualquer lá para disposição do pessoal, mas se você for comprar aquela broca que realmente fura 10 vezes mais rápido, você não vai conseguir ter esse excedente. Então, na própria maturidade dos clientes, a gente vai vendo isso, né? Conforme ele vai investindo em máquinas com maior poder de arranque, né? Com maior velocidade, e vai começando a utilizar, a gente falou, o programador, né? Voltando àquele seu exemplo lá, né? Ele enxuga o programa, ele tem que fazer mais programas. Então, se ele deixar a máquina sem programa, vão reclamar com ele. Falar, a máquina está parada. Fala, mas está parada porque eu otimizei o programa. Então, ele naturalmente, não estou falando nem que ele faz isso de sacanagem, não. Às vezes
a sobrevivência dele natural, ele fala, vou deixar rodando mais lento ali, senão eu não dou conta de programar, não querem contratar ele é o programador, ele vira ele o gargalo e aparece para todo mundo. Então, conforme ele vai melhorando a eficiência de máquina, também ele vai percebendo que, pô, esse setup está demorado. Numa produção seriada, o cara está fazendo. Agora, quem trabalha com sob encomenda, aí ele vai falar, pô, preciso melhorar meu sistema de setup. O que você faria? Você ajudaria eles? Tem condição de ajudar com esse problema? Com certeza, né? A gente tem N soluções aí, né? Inverter o podcast aqui e falar, mas o que nós temos aí da Schunk para ajudar o cara a reduzir o setup? Mas fica mais perceptível para ele. Se ele faz 2 setup no dia, talvez ele não se importe de levar meia hora. Exato. Agora, se eu encurto o programa, ele tem que fazer 5, 6 setup no dia, ele começa a falar, opa, vale a pena investir. Falar, a gente já viu empresa que, sei lá, vamos dizer que ele trabalhava ali 16 horas por dia. 2 turnos aí, Sim. mais ou menos. Que o cliente ele tinha 10 horas de setup. Então. Ou seja, ele tinha mais setup durante o dia do que ele tinha de produção efetiva. Exatamente. Então, isso assim. Infelizmente, né? Infelizmente mas às vezes você não enxerga isso. Aí o que acontece? Pô, eu tenho uma ineficiência nesse processo, em vez de eu resolver essa ineficiência, eu compro uma máquina nova. Compro mais uma máquina. Compro mais uma máquina. Só que o que acontece? Você aumenta o custo e você aumenta o seu problema. Precisa de outro programador operador, precisa de outro. Então vira uma bola de neve, né? Precisa de outra amostra, precisa de outro cone. Já teve casos, na época que eu trabalhava com ferramenta de usinagem, que o pessoal só simplesmente tirava a produção e a gente tá fazendo produção seriada. Eu lembro muito bem, em um caso, num cliente, foi feita uma solução para a melhoria de processo de usinagem. Ele usava 4 máquinas para fazer aquela peça. Depois foi melhorado, e não é brincadeira isso. Ele percebeu que ele precisaria de somente uma, quando o processo foi otimizado. E tem vários isso daí. E aí você pode olhar para o outro lado. Poxa, eu consigo agora colocar mais serviço nas outras 3, então é mais receita no meu bolso. Então não vamos enxergar que ele talvez comprou máquina a mais. Não, o investimento já está lá. Está lá. Então você pode utilizar... Esse exemplo é muito interessante, que a gente vê, por exemplo, um cliente que investiu na primeira multitarefa. E aí ele tinha processos, né, que aconteciam, setups e tal, que às vezes levava, sei lá, 1 semana para entregar um lote, onde a maior parte do custo dele era setup. A hora que ele compra uma multitarefa e passa a fazer tudo na mesma máquina, não é que ele diminui 10%, nós estamos falando de medir 70%. Né? Exatamente. É claro, agora é um equipamento mais caro, você precisa de um investimento maior, o sistema de fixação não pode ser qualquer uma ferramenta, então é essa maturidade do mercado brasileiro perceber, trabalhar mais em cima da eficiência, perceber tem que investir, né? A gente vai esbarrar em outras dificuldades às vezes de financiamento, coisas e tal, mas acho que um grande problema que a gente ainda tem, e talvez podcasts como esse, bate-papos ali, o trabalho que a gente tenta fazer no dia a dia até vai nessa direção, é ajudar o empresário a enxergar que ele tem esse ganho, porque como a gente diz, né, você cresce a produtividade linearmente, a lucratividade cresce exponencialmente. Exatamente. Então ele tem que fazer esse investimento. E nós, a gente faz uma analogia, sempre o negócio vai ter uma competição 2 rodas aí. O cara fala, então eu tô com a bicicleta melhor, fibra de carbono, câmbio Shimano, tô treinado, ninguém pedala mais do que eu, tô tinindo. Quando ele vai com o europeu, asiático, concorrer na linha de chegada e na linha de partida, dá o sinal para partir, sai todo mundo de moto. Ele tá com a bicicletinha dele lá. O que adianta? Ele pode estar com a melhor bicicleta na melhor condição, né? Ele não consegue, não vai ganhar essa corrida, né? Então, se o equipamento já é muito diferente, se a tecnologia que o concorrente está usando é muito diferente da minha, você pode estar usando a sua da melhor maneira. Você não tem a menor chance de ganhar. É verdade. E a gente também, né? A gente, nesses mais de 20 anos, a gente já entrou em empresas de todo tipo. E toda visita a gente fala assim, aqui não dá para fazer porque aqui é tudo especial. Será que é tudo especial? Se você não tem uma padronização, então seu business está em risco. Concorda? Com toda certeza. Então é o seguinte, você tem lá os seus recursos que é sempre os mesmos. Você tem a máquina, tem as pessoas e tem o que fazer lá. O que vai garantir? É o processo. Exatamente. Na hora que o cara tem uma necessidade, é muito mais óbvio para ele, falar assim, cara, precisa resolver isso aqui de imediato. Ao invés de ele resolver a ferida, que é o problema do processo, ele vai para comprar um ativo. Exato. Ele duplica.
E aí ele não passa a ter um problema, Ele passa a ter dois. Né? É. Mas essa percepção, o processo ele é intangível, não é fácil de você vê-lo. Né? Enquanto que no comprar máquina, realmente... Ainda mais quando é seriado. É um status. Então, assim, a gente toca muito nisso. Ó, será que você estava na necessidade de comprar isso? Uhum. A sua necessidade, na verdade, está equivocada. Era pensar em processo. Ah, mas eu não consigo porque a pessoa não consegue dar produtividade. Tá, você está entregando para ele a melhor ferramenta de software. Uhum. Entendeu? Então, a gente hoje tem essa maturidade que a gente vai e começa a ajudar o cliente aonde que você está. Uhum. A gente vai, analisa, você está nesse nível. Legal, então nós temos desde tecnologia de entrada, que permite ele fazer exatamente aquilo, mas a gente vai provocando ele. Cara, seu setup aqui está muito lento. Uhum. Você já viu algum sistema? Aí entra as parcerias que a gente faz. Claro. Poxa, estou com problema de inspeção em processo. E aí vai indo. Chegou com essas tecnologias que vai embarcando, né? A gente também tem tecnologia que vai escalando. Poxa, agora adquire esse módulo dentro do TopSolid e ele vai incorporando e chegando nesse resultado. A gente consegue acompanhar o cliente desde que está no início do processo ali da digitalização, né? Com softwares mais simples, mais acessíveis, até o cliente que já está aplicando o conceito de indústria 4.0 na veia, automação total. Muito bom. A gente está falando aqui de muita tecnologia, né? Isso aí. A gente se esbarra num ponto fundamental que acho que se fala no mundo todo, que é mão de obra. E eu sei que vocês fazem um trabalho muito forte com a base. Isso. E tem um projeto muito legal junto ao Senai, que a gente também está junto. Tenho o prazer de falar que a gente está junto nesse projeto aí. Mas como que a TopSolid tem feito? O que a TopSolid tem feito para suportar a base? A formação dessa base? Acho que é legal a gente tocar um pouquinho nesse assunto aí dessa capacitação e proximidade de Senai. Talvez porque todos lá, praticamente, né, 80% do nosso efetivo lá é egresso do Senai, então a gente já tem um carinho pela instituição, né, foi através do curso profissionalizante que praticamente todos nós lá pudemos mudar a nossa condição, né, de futuro a partir de ter essa oportunidade de ingressar ao mercado de trabalho já, né, numa atividade de maior valor agregado. E a gente não consegue enxergar um país ter uma indústria forte, né, que é o segmento que paga os maiores salários proporcionalmente em qualquer país do mundo, né? A indústria tem realmente proporcionalmente a maior média salarial, porque realmente precisa de profissionais com conhecimentos diferenciados, né? E para a gente vender TopSolid, ou a Schunk que vender o seu produto, né? Eu brinco sempre tem alguém querendo vender mais barato que você alguma coisa. Então, se for para brigar no preço, né, a gente também não vai muito longe. Então, a ideia é justamente falar assim, ajudar o mercado a ingressar essas tecnologias. A gente faz esse trabalho diariamente, que é trabalho de formiguinha lá, indo nos clientes, fazer o trabalho, mas se você pensar numa transformação mais a médio prazo, né, sem educar a base, como você falou, não tem como. Não consigo ver outra forma. Então, temos investido bastante em disponibilizar a tecnologia para a instituição, para o Senai. Ajudamos eles a reescrever os cursos que a gente já está atuando, que no momento é o de moldes plásticos, né? O de ferramenta de corte e dobra repuxo progressivo, está iniciando de fundição lá em Osasco. E o de Aerospace, que na verdade nem existia esse curso, né? A gente está implantando um cliente importante nosso do segmento Aerospace, que tem mais de 150 máquinas. Ele tem essa dificuldade, ele quer implementar todas essas tecnologias e tem dificuldade. Então nós trouxemos o diretor regional, que é o professor Espada, que é uma pessoa que a gente admira demais, né? O professor Terra também sempre tem apoiado aí esses trabalhos para eles entenderem essa demanda. E o Senai é espetacular, logo construiu lá um comitê, montou um curso de usinagem aeroespacial, já está funcionando em 3 escolas, São José dos Campos, Botucatu e Campinas, e são 2 anos que o aluno fica período integral, né, Fernando? Acho que esse foi uma mudança importante aí que a gente conseguiu reativar dentro do Senai, né? Que a gente estudou estudar integral, né? Foi, mas 4 anos integral. E depois isso passou a ser semestral e meio período, né? Entendeu? E isso 2 anos. 2 anos. Então, reduziu muito a carga horária, né? Agora a gente conseguiu subir esse curso que era de 1.600 horas para 3.200 horas. A gente, né, o Senai, com todas as suas competências, a gente tem lá alguma participação. E
com isso o aluno ele tem o dia inteiro ali se desenvolvendo. Então imagina que antes você vai fazer um setup de máquina, vai começar a usinar, já deu o horário. Tem que parar, tem que varrer o chão, tem que limpar aqui o Senai. Você sabe que eles não trabalham só o hard skill. Exatamente. Eles trabalham muito o soft skill, a preocupação com o equipamento, o cuidado, a limpeza, né? Então, mas tudo bem, isso tem que acontecer. Mas se você fica o dia inteiro, e agora você tem 7 horas ao longo do dia para desenvolver processo e tal, não fica só montando e desmontando a máquina o tempo todo. São N benefícios que a gente tem, alguns que a gente nem previu e aconteceu, acho que, né, foi percebido depois, que está trazendo um benefício importante. E esses alunos estão recebendo a formação não só na tecnologia de CAD, CAI, CAM e tudo mais, né? Mas também todo o conhecimento necessário para aplicar corretamente. Se tem uma máquina, uma fresadora ferramenteira, você vai trabalhar com um centralizador Marvel, vai fazer um setup manual e tal. Você vai trabalhar num centro de usinagem, acho que não tem, desde a década de 90, não tem mais nenhum que não tenha plano matricial, que não conheça, né? Então, não tem razão nenhuma de você não trabalhar com preset e um apalpador, certo? Exatamente. Né? Então, acredito que eles estão entendendo isso, estamos colocando, né, essa informação clara para ele, para que quando ele chegar lá na indústria e ele falar, você vai trabalhar naquele centro de usinagem, está aqui o reloginho para você alinhar o bloco. Vai falar, opa, peraí, que negócio é esse? O que é isso daí? Isso aí não, eu trabalho, cadê o preset apalpador? Né? Exatamente. Isso aí eu vou ficar 15 minutos alinhando o bloco lá, que é só bater 5 pontos e eu tô... Ajustando morsa na porrada, peça na porrada. Você sabe que tá tendo, depois desse projeto aí, a gente tá o quê? Uns 3, 4 anos já, né? 3, 4 anos está saindo aluno, começou uns 5 anos atrás. 5 anos atrás. A pandemia foi que... E o que é legal que tá acontecendo, por exemplo, a gente tá bem atuando na área de vendas, né? Empresas ligando já querendo comprar o software de imediato. Fala assim, cara, tô comprando o software porque... mas preciso conhecer você visitar. Não precisa não, já tem um menino do Senai aqui que ele já vendeu, ele já... Que legal. Tá acontecendo aí. Acontece de uns 6, 7 meses para cá começou a acontecer esse tipo de venda que a gente acaba nem conhecendo a empresa, mas esse menino, ele chegou lá, esse jovem, e levou esse know-how para dentro da empresa, né? E é o que você comentando, né, sobre a dificuldade, quem são os agentes transformadores dentro da indústria, né, Maia? Nós tentamos ser, mas nós somos poucos, né? Agora, imagina a gente formando aí, sei lá quantos alunos dentro desses cursos aí, a quantidade de agentes transformadores. Aquele negócio ainda vai ser um gão dentro de uma praia cheia de areia. Mas é aquele negócio, aquilo que a gente puder impactar e fazer a indústria nacional continuar sendo atrativa, porque, lembra, a indústria nos anos 70, 80 chegou a representar mais de 30%. Isso, sublime. Hoje a gente está chegando aí numa faixa de 11%, pelo menos o último relatório aí foi em torno de 11%. Em partes está porque a indústria nacional ela ficou parada no tempo. Por muito tempo. Não posso generalizar, mas essa é uma realidade que a gente vê. É um historicamente. Então, isso acabou deixando de ser atrativo para esses jovens. E essas reformulações dos cursos de formação trazem o quê? Mostram para esses jovens que a indústria sim é atrativa e traz para eles a oportunidade de serem um agente de transformação. Então, esse que eu acho que é o grande recado que eu deixo. Os usadores, eles têm feito seus papéis, né? Por exemplo, as indústrias, ela evolui, as tecnologias cada vez mais, né? E a percepção, principalmente do jovem, fala assim, a indústria é um negócio muito... sujo, sujo, perigoso. Isso mas não é mais. A gente quebrou com essa revitalização, quebrou esse estereótipo, para quê? Ele fala assim, cara, você vai trabalhar lá, você vai usar os melhores computadores, as melhores tecnologias, né? Até o Glauber falar que no futuro, ou você vai comandar o robô, ou você vai ser comandado por um robô. Exatamente. Qual lado que você quer estar? Que lado você quer estar, né? Então, a gente mostrar para eles que dá para ser divertido também trabalhar com essa tecnologia dentro da indústria, é desafiador, é um ambiente cada vez mais limpo, cada vez mais silencioso, as máquinas são, né, cada vez mais eficientes. Então, assim, lógico, se você não
paralelo a isso, né, não existiu um projeto de país onde a indústria também tenha um pouco mais facilitada, né, a sua condição de investir em máquinas mais atuais, né? Nós temos um programa que a gente gostaria até de mencionar, se possível aqui, que é o Fundep, que é uma ação que os governos, né, já vem de outros governos, mas está dando continuidade agora nesse governo também. O nome mudou, né, era Rota 2030 e tal, agora é Mover. Mas é um programa que ajuda então, se você é empresário aí de ferramentaria do segmento, né, do automotivo, né, busque se informar sobre o Fundep. Você tem lá uma verba para que você possa modernizar a sua empresa. Então tem um trabalho muito legal de que vai ver qual é a maturidade da empresa, que tecnologia você pode aplicar lá no seu negócio, e você vai ter acesso a dar esse primeiro passo, né? Porque é difícil às vezes dar o primeiro passo na direção dessa transformação digital, né? Então qualquer auxílio que venha nessa direção é bem-vindo, e a gente tem esse programa que está ajudando a micro e pequena empresa. Tá? É muito bom mesmo. E espero que outros programas facilitem as empresas a modernizar seu parque de máquinas também. Com certeza. Pessoal, o bate-papo tá bom, a gente tá chegando no fim do nosso episódio aqui. Passou quase uma hora aí, já deu voando, né? Nossa, muito rápido. Mas eu deixo espaço para vocês deixarem uma mensagem final pro nosso público, para quem tá tanto nos ouvindo quanto nos vendo. Fiquem à vontade. Bom, a mensagem final, primeiro, agradecer a oportunidade aí do podcast, né? E falar que o mundo tá se transformando de forma muito rápida, né? E a gente não pode perder um bonde como país, como sociedade, que é de estar se enquadrando dentro dessas tecnologias. Então, a capacidade de ter acesso ao software, desse movimento que a gente está fazendo educacional, ele consequentemente é o que a busca para mudar, por exemplo, essas taxas do PIB aí que está buscando, esses incentivos, está impactando na onde? Na formação de pessoas. Claro. Então, não adianta a gente querer, sei lá, hoje o agro é a locomotiva, mas lá atrás a indústria foi. Então a gente está conseguindo resgatar isso, as oportunidades estão aparecendo, existe N tecnologias, a gente está aqui para poder ajudar nesse ecossistema, né? E assim por diante. Muito bom. Isso aí, tá bom. Eu gostaria também de agradecer, Mayra, a você e a Schunk, né, por essa iniciativa mais uma vez, o convite. Muito bom, tomara que novas iniciativas dessa perpetuem aí, porque a indústria brasileira ela é muito pujante, muito diversificada, né? Eu acredito que a gente tem um potencial de crescimento assim enorme, né? Tem tudo por fazer na indústria brasileira ainda, né? Tem muita oportunidade. Você deve ver isso, né? Você entra em uma empresa e fala assim, pô, o pessoal tá ganhando dinheiro trabalhando desse jeito. Imagina, né? Se tivesse. Imagina se ele estiver aplicando isso, estiver aplicando aquilo, né? E então a gente percebe, né, que tem ali, dá para ajudar e dá para melhorar muito. Mas isso é um processo que envolve a mentalidade do empresário, né, que precisa sair daquela situação de, eu sempre fiz assim, essas coisas que a gente conhece bem, né, de que fazer do mesmo jeito, deu certo no passado, show, agora a realidade é outra, você precisa, né, precisa entender que se você usina a 10.000 RPM e seu concorrente a 40.000 RPM, que você não tem a menor chance de concorrer. Exatamente. Tá certo? Deu o exemplo da bicicleta e da moto. Então você tem que acelerar o seu processo, né? E para acelerar seu processo, às vezes não é comprar a máquina high speed agora, porque ela custa um valor que talvez ele não tenha condição, mas um multiplicador de rotação é acessível, né? Então, enfim, e a gente sabe que, como eu falei, dentro desse espaço a gente pode ajudar em alguma etapa do processo, né? E como TopSolid, fica o convite para vocês visitarem o site, o www.topsolid.com, isso aí, né? Conhecer um pouco mais sobre a tecnologia. O nosso canal no YouTube tem bastante informação também, tá certo? E nos convidem a conhecer os seus desafios, que a gente certamente terá lá alguma contribuição a fazer. Muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço vocês mais uma vez pela presença. Eu acho que a sinergia das nossas empresas é com o mesmo objetivo e isso é bom. E eu acho que é aquilo lá que eu sempre falo para todo o nosso público, só juntos a gente consegue atingir os objetivos, né? Sozinho ninguém faz nada. Pessoal, para quem não sabe ainda, vocês podem encontrar a Schunk nas redes sociais, no Instagram, SchunkBR, no LinkedIn, que é o nosso principal canal, Schunk Brasil. E, pessoal, tanto o Pascoal quanto o Glauber, muito obrigado mais uma vez pela presença. Foi um bate-papo
que parecia que ia ser... que a gente poderia ficar mais 2 horas, 3 horas falando aqui. Passou muito rápido. Tá muito rápido, nem percebi. Foi muito bom. Espero que todos vocês tenham gostado do nosso episódio. Espero vocês no próximo. Esse aqui, só para lembrar, é o nosso 22º episódio. Ah, que legal. A gente começou esse projeto há 2 anos atrás, falando, é um projeto piloto, vamos entender para onde que nós vamos. Mas já chegamos ao 22º episódio. Parabéns. E, mais uma vez, espero que todos vocês tenham gostado desse episódio, assim como eu gostei de bater esse papo. Espero vocês no próximo e tchau.